Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. Venho trazer a mensagem de hoje, na qual o Senhor colocou no meu coração para estar falando com você. Que está lá em Mateus, capítulo 26, versos 14 ao 15. Vem ler comigo. Glória a Deus, que fala: Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me queres dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. Em algumas versões, fala assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: O que darão se eu entregar a vocês? E eles ali fixaram 30 moedas de prata. Eu vou te perguntar hoje: qual é o seu preço? Me diga, qual é o seu valor? Responda a pergunta. Quanto é que você vale? Emily, você tá falando que vão me vender? Não. A gente se auto-vende. Por quê, Emily? Judas ali, por 30 moedas, ele não vendeu a Jesus. A gente pensa que Judas vendeu a Jesus quando ele pergunta o que daria, qual valor seria dado, mas na verdade o que ele estava vendendo foi a sua própria alma, foi a sua própria condenação. Ele estava vendendo a sua salvação, ele estava vendendo o seu caminho para a vida eterna. Ele estava estipulando ali um valor na qual valeria para ele o caminho da caminhada com Jesus. Eu conheço um velho ditado que fala assim: ainda que um velho, o homem por si só tem um preço. Por isso eu quero perguntar: quanto vale uma alma? Para mim, a minha já foi paga, então não está à venda. Não tem valor não, porque esse valor já está pago, então não está em negociação. Mas vamos lá. Judas imaginou que 30 moedas de prata era suficiente. E não só isso, ele traiu Jesus com um beijo. Sim, aquele beijo foi um beijo do inferno. Judas poderia ter apontado para Jesus, ter dito: ok, pessoal, é aquele ali que chamam de Jesus, aquele ali que diz que é o Messias, aquele ali que vocês estão procurando, levem aquele ali. Mas não, ele, ao contrário disso, ele pegou e foi lá e beijou Jesus. Ele podia simplesmente ter falado: é esse aqui. Abraçado seria suficiente? O beijo foi suficiente? Ele podia simplesmente falar a cor da roupa de Jesus naquele exato momento, aonde Jesus estava, e ter falado assim: agora entregue o meu dinheiro, porque é aquele ali. Mas não, ele preferiu se fazer de amigo. Judas foi até Jesus e no que parecia assim um ato de amor e afeto, devoção, beijou Jesus na bochecha. Judas queria parecer espiritual perante aquele ato. Judas ele queria parecer que estava fazendo a coisa certa, porque ele estava cego. Há pessoas assim ainda hoje. Elas são espiritualmente doentes por dentro e por fora. Querem parecer piedosa. Estão o tempo todo confundindo humilhação perante ao Senhor e a humilhação perante ao homem. Humildade perante ao Senhor e humildade perante ao homem. Estão o tempo todo confundindo o valor que temos perante ao Senhor para o valor que temos perante aos homens. Judas é a prova de que a associação com piedade não é a garantia nenhuma de que você vai ser piedosos. Você acha que andar ao redor de pessoas piedosas vai fazer você piedoso, piedosa? Vai fazer você uma alma melhor?
Ah, Emily, então quer dizer que eu não devo andar com essas pessoas? Você primeiramente deve ser a pessoa piedosa. Você primeiramente deve se transformar. Você acha que só andar e mudar as coisas por fora vai ser suficiente para a sua mudança interna? De modo algum, meu amado. De modo algum, minha linda. Elas podem ser uma boa influência para você, pode parecer uma boa mudança para você, e eu recomendo muito que você ande com as pessoas piedosas e que você também seja piedosa, se torne uma pessoa piedosa. Pois as pessoas piedosas, ela tem o hábito de influenciar e ensinar aqueles a ter piedade. Assim como Jesus teve piedade para conosco. Eu tô olhando o tempo todo assim porque eu troquei de celular recentemente, né? E aí eu tô me acostumando ainda com esse. Mas eu creio em Deus que isso não vai afetar o mistério de que Jesus quer falar hoje não, tá? Se liga aí com Deus porque muitas coisas Ele tem para falar com você hoje. Você crê nisso? Porque eu creio, porque Deus, Ele fala o tempo todo conosco. E hoje Ele está falando que por mais que te dê um preço, por mais que te rotulem, você não é produto de mercado não, você não está à venda. O seu preço é inegociável. Entretanto, essas coisas por si não irão mudar o seu caráter. As coisas que você tá vivendo para te deixar uma pessoa mais humilde, mesmo eu te dizendo que você não tem preço, mesmo eu te dizendo tudo isso, é só eu falando aqui. Deus também pode falar, mas se você não lutar com todas as forças para enfrentar a carne, você não vai conseguir mudar. Você vai ser como Judas, se entregar, se vender. Seria como ir a um restaurante com os amigos. Enquanto eles fazem os pedidos no menu, você diz: eu não vou poder pedir nada. Só irei olhar para as figuras desse menu. Só vou olhar para aqui. Sendo que esse aqui te dá o maior alimento. Ele te dá a maior resposta. Ele te dá aquilo que você não vai encontrar em lugar nenhum. Essa figura que você está dizendo que só vai olhar, não vai vivenciar, não vai provar, não vai mergulhar, é a figura errada de que você tem. É a imagem errada de que você está imaginando de Jesus. Jesus está te dando aqui para você encontrar Ele de verdade. Não superficialmente como Judas queria parecer espiritual superficial. Sejamos verdadeiros, assim como Lucas, Mateus e Pedro. Que como todos os discípulos que foram verdadeiros e conheceram a Jesus e decidiram mudar, decidiram servir a Jesus. E foi um caminho que eles seguiram até a morte. Assim como em Pentecoste, Deus desceu ali, falou, mudou a vida deles. Ele vai descer hoje, vai mudar a sua vida também. Isso vai satisfazer as nossas necessidades, vai encher os nossos estômagos, que é o pão que Ele vai nos dar. Vai satisfazer aquilo que a gente está sentindo vazio. Essa aqui é o manual da sua vida, a sua bússola. Você não pode crescer espiritualmente simplesmente andando com pessoas piedosas, pessoas humildes. Você tem que ter uma bússola. Para crescer de forma sábia e se desenvolver de forma espiritualmente, você deve pessoalmente tomar o que Jesus lhe oferece, que é a água da vida eterna. Você tem que fazer assim como aquele eunuco lá em Atos 8, que ali estava Felipe passando pelo deserto e viu aquele eunuco lendo Isaías 55 e sem entender nada. Ele ali perguntou, Felipe perguntou para aquele eunuco: entendes o que tu lê? E ele simplesmente falou: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Olha o recado de Deus hoje para você. Eu não sei porque apareceu esse Atos 8 agora na minha cabeça, mas alguém está precisando ouvir isso. Se você está passando pelo deserto, se Satanás te ofereceu um preço, como ele ofereceu dizendo a Jesus que daria tudo, negue. Deus te botou no deserto porque
porque tem um propósito. Alguém vai estar lá no deserto precisando de você. Evangelize, ajude, faça a missão. Fale de Jesus aonde você for, aonde você chegar. Tem gente carente e precisando ouvir de Jesus. Aquele eunuco ali, quando estava lendo, não estava entendendo. Muita gente nesse exato momento pode não estar entendendo nada. O que Deus está para fazer na sua vida, o que Deus está falando. Mas aí vem alguém ali que ajuda você a entender o que Jesus quer falar com você. E aquele eunuco andou com Felipe. Eles não ficaram parados no meio do deserto, não. O deserto é quente, é árduo, não pare, continue a caminhada. Ajude a esse irmão a caminhar. Ajude esse irmão a entender o que Jesus quer falar. E eles chegaram a um lugar onde tinha água no deserto. Então imagine o quanto eles andaram para chegar até ali. E eles não ficaram parados questionando, assentados para entender. Eles foram, continuaram a vida. Continue a sua caminhada, a sua trajetória. Continue, mesmo que esteja no deserto, mesmo que esteja doendo, mesmo que você esteja com sede, mesmo que te ofereçam o melhor para você desistir, retroceder. Continue onde você está. Jesus quer falar com você onde você está. Entenda isso. E aquele eunuco, chegando à água com Felipe, falou aqui a água, eu quero ser batizado, o que precisa. E Felipe falou, se ele crer, ele poderia se batizar. Ele poderia renascer daquelas águas. Você que já desceu a água, você sabe como é renascer. E você que ainda não desceu vai saber como é renascer. Mas a gente não deve apenas renascer um dia, não. Devemos renascer o tempo todo, porque isso aqui tem que morrer. Essa carne aqui não é apenas a física, é a carne espiritual na qual vem vontade de a gente pecar, de a gente vender Jesus, de a gente se vender a nossa alma, de a gente abandonar o valor da cruz. Então é esse dia de hoje que eu te digo, renasça quantas vezes for necessário para que você venha beber da fonte da água da vida eterna. Que você seja como o eunuco, sinta vontade de renascer. E que você venha sentir a vontade do primeiro amor. E se você não estiver entendendo a caminhada, chame alguém para te ensinar a caminhar. E esse alguém pode ser Jesus. Melhor do que ele para te ensinar a caminhar não vai ter. Ele vai te dar o caminho. Ele vai te mostrar o que tem. Mas ele não vai te mostrar o que você vai passar. Porque é esse o propósito. Você vai passar pelo deserto, pela tempestade, pelas aflições, pela dor, mas ele vai estar contigo. Você tem que olhar para ele e para o propósito dele. Não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, nem queira voltar para onde ele te tirou. Permaneça. Tá descalço, o chão tá quente, tá pegando fogo. Continue a caminhar. Deus tem um propósito para você. Aquele eunuco, quando levantou das águas, ele seguiu o seu caminho feliz. Ele continuou a sua vida feliz porque ele conheceu a Jesus. Ele sabia quem era Jesus de verdade, assim como Judas também. Mas são duas pessoas diferentes. Uma na qual quis Jesus para viver ao seu lado, ser chamado de amigo, de amado. E a outra que teve Jesus em carne e a vendeu. Quem é você hoje? Você é aquele que quer Jesus para você? É aquele que quer estar ao lado de Jesus? Ou é aquele que afasta Jesus? É aquele que vende Jesus? Prefira ser aquele que tem Jesus como amigo, companheiro, abrigo. Então hoje, venha renascer e lembre, o seu valor já foi pago. O preço do seu pecado já foi pago. Você está salvo. Se você... Emily, você está dizendo que eu tô salva, eu posso continuar pecando? Não, pelo contrário. A gente deve tentar todo dia se limpar mais, se purificar mais. Tentar ser santo, pois santo só ouve Jesus.
santo só houve o Senhor Jesus. E outro santo aqui nesta terra não houve. E não haverá. Entendeu? Então assim, ele pagou o preço do seu pecado, mas não é para você pecar não, é para você tentar ser imagem e semelhança dele. Jesus, obrigado por esta palavra maravilhosa. Eu vim aqui falar uma coisa e ele encaminhou para outra, mas eu sei que se ele fez isso é porque tem alguém aqui precisando ouvir. Gente, eu tô amando gravar vídeo, é uma novidade para mim. Né? Eu espero que as mensagens que eu esteja recebendo continuem, que não é para me engrandecer, pelo contrário, eu sou pequena, eu quero diminuir mais na presença de Deus, né? Mas que a vontade do Senhor seja feita. E eu quero sim continuar falando de Jesus. Umas pessoas já estão me chamando de missionária. Filipe ali no deserto, ele estava fazendo missões, inclusive em Atos 8 fala que ali eles estavam para fazer missões. O Espírito de Deus colocou ele ali para fazer uma missão e ele não sabia qual seria. Ele simplesmente decidiu confiar em Deus. Então assim como ele, aqui eu estou, não sei o porquê Deus me colocou aqui, mas eu confio no propósito dele. E assim como o Filipe falou ali com aquele eunuco, eu sei que eu estou falando com você. E você está ouvindo a voz de Deus e não a minha, porque tudo que eu falei aqui é o que o Senhor quer falar com você. Tenha isso como bússola, tenha isso como seu alimento diário, tenha isso com você onde você vá. Você carrega o celular 24 horas com você. Por que você não carrega isso? Carregue a Bíblia, não tem espaço, baixa no celular, bote um lembrete para você ler, baixe o aplicativo de oração, veja meus vídeos, ouça os meus áudios, comunique-se com Deus, escreva para Ele, ore com Ele, pois Ele está te chamando. Venha orar comigo. Soberano Deus, Pai Celestial, glória seja o teu nome, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Soberano Deus, eu sou apenas, Senhor Jesus, uma humana, mas eu estou aqui usando autoridade em teu nome, Pai. Vai de encontro a esta pessoa que está me ouvindo nesse exato momento, que não seja as minhas palavras, mas que seja a tua mão, Senhor Jesus. Vai agindo, Deus, agora, vai restaurando a vida dela, Senhor Jesus. Vai agora, Senhor Jesus, livrando ela, Senhor Jesus, de toda oferenda, de todo oferecimento por pequenas moedas, Pai. Que o Senhor venha, Deus, abrir a mente dela para que ela venha entender que o valor já foi pago, já foi consumado. Ensina ela a andar na tua caminhada. Vem da sede da tua palavra para ela, Senhor Jesus, que ela venha querer renascer cada vez mais, Senhor Jesus, em ti, pois somente em ti seremos mais que vencedores. Ensina ela que o velho homem tem que morrer para que o Senhor venha fazer a tua história se concretizar na vida dela. Uma história de bênção, uma história de alegria, uma história de saúde, de mudança financeira, mudança conjugal, aonde eu vejo portas de emprego se abrindo, eu vejo os documentos sendo assinados, eu vejo agora a restauração de pessoas na qual o médico diagnosticou doenças, Pai. Eu creio que o Senhor ainda muda quadros, o Senhor ainda ressuscita mortos, cura paralíticos, cegos, cura leprosos. O Senhor ainda é o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor não mente. E eu creio em nome do teu Filho Jesus que esta pessoa que está me ouvindo agora vai receber a tua bênção, vai receber a tua libertação, a tua restauração, Senhor Jesus. Escuta o que ela está te pedindo, Pai. Ó Pai, Senhor amado, o Senhor conhece o coração, as orações da tua serva e do teu servo. Vai de encontro a cada um nesse exato momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Que Deus te abençoe. Até mais, se Deus permitir.